É complicado quando a gente tem uma mente bem ah, sintética, né? Raciocínio sintético. Acreditar que tudo é conectado é complicado, mas quando você vem para cá com esse tipo de mentalidade, é bom que você ajuda vamos dizer assim, a população a estabelecer melhor a harmonia. E a gente vê que, assim, por exemplo, as pessoas precisam ter virtudes, né? Virtudes, aquele contexto, a forma com que tem várias emoções, várias formas de aprendizado, que na qual foi desencadeada em metodologias de ensino, histórias, descobertas e tudo mais, entender como funciona a nossa linha do tempo. A gente vê tanto no Kung Fu, né, a mãe das artes marciais, também com uma contribuição gigantesca das mulheres, porque precisariam de muita técnica a se proteger de homens que são fortes biologicamente, mais fortes. Então, uma ampla gama de detalhes com a mulher de Albert Einstein, com 80% de contribuição dos projetos na qual ele desencadeou, chamado Einstein, junto com seu amigo, mas as mulheres tiveram um trabalho essencial. E mediante as suas limitações biológicas, né, tem de ser mais detalhista. Por isso, no direito, é uma mulher, o símbolo é uma mulher com uma faixa nos olhos, uma espada na mão e uma balança na outra mão. A gente vê que, mesmo sendo de humanas ou de exatas, virtudes se encaixam em todas as parcelas, né? Por exemplo, a gente vê que no catolicismo, né, essa religião lá da Europa, né, que foi trazida e expandida para não sei o que, Cristo tentando trazer suas virtudes, né, toda a forma que ele fala era a forma abstrata, porque o abstrato conecta com tudo. Nisso, a gente vê que o catolicismo se expandiu para todos os outros países, continentes e tudo mais. Mas claro que a Ásia tem as suas vertentes de pensamento, tem as outras filosofias, já que o Kung Fu tem 4 milhões de anos de história, é uma das métricas dos historiadores, claro que tem muito mais. Em comparação a 2000 anos, tá? A gente, em comparação à métrica dos historiadores que a gente se originou na África 200 mil anos atrás, imagina na Ásia outros milhares e milhares. Então, pensar que as vertentes das mitologias, religiões, né, não se conectam com nada é por conta das forças gravitacionais, porque aqui nosso planeta Terra é um tabuleiro da geopolítica tridimensional. A única divisória que tem é a destruição e a construção. Mas nisso há muita política e filosofia. Vamos simplificar. A divisão que existe é o bem e o mal. E está muito diversificada na mente de muitos. A gente cria esses tipos de palestra aqui, explicações para conectar as coisas expandir a mente do pessoal. Em comparação ao catolicismo, que só tem 2000 anos, 1500 anos de história, 2000 anos, por aí, quando Cristo chegou, trouxe a Bíblia na qual ele demonstrou o amor ali, sendo um arquiteto do planeta Terra, entre outros. Por exemplo, os Anunnakis, muitos que trouxeram conhecimento de engenharia, seu maior projeto arquitetônico foi a pirâmide Giza Jazé, em português fica, sua localização descrevendo a velocidade da luz. São peças tabuleiro da geopolítica tridimensional para ver a harmonia que os povos lá de trás tiveram, de convicções fortes, sincronicidades fortes com a área tridimensional. Conectar as peças do jogo e deixar essas peças para que a gente possa interpretar, estudando história, geografia, ciência, tudo sempre se conectando. O raciocínio sintético, o equilíbrio é a maior das virtudes, então é isso que a gente faz. Para equilibrar, dando orientação a todos os outros pessoais que estão aqui. Por exemplo, aqui na América do Sul, que na Corre Encarnei, eu tô nesse corpo aqui, esse avatar universal. Eu não sou branco nem preto, eu tô no corpo do tamanho de uma mulher, mas eu tô no corpo de um homem, né? Então eu tô de uma forma universal internacional. O inglês ele é fácil, o chinês ele é fácil, só que ele é diferente. E na escrita então já não é tão fácil, vamos dizer assim. Aí depois árabe e russo é o procedimento padrão que eu falei. Isso a gente se desencadeia o quê? As virtudes de lá de trás foram todas apagadas, a grande maioria. Apagadas entre aspas, claro que dentro desses escritórios e patrimônios históricos, que tem muitos livros ali, muitas virtudes que o pessoal não desencadeia. A profundidade é a forma mais rica, a diversidade é a forma mais rica da gente conseguir obter energia, porque mediante as metodologias fáceis que a escola tem, faz com que muitos não tenham tanta motivação, energia a se desencadear nas atividades cotidianas e fica mais propenso a gostar das coisas mais simples, né? Não tecnologia muito avançada, mas as coisas mais animalescas, né? Puxada para a forma sexual, a forma abraçal mesmo e a forma retirando de lado a parte técnica, porque não tem tamanha aptidão e nem a organização dela, mediante os pais que estão enfraquecidos e tudo mais, que criou de alienação aqui na América do Sul. Brasil, desde os primórdios. Quer dizer, a descoberta em si, a forma metodológica na qual se recriou em cima dessa camada, junto com o catolicismo, na qual implementou, né, essas outras alienações, apagando todas as outras virtudes, outras milhares e milhares de metodologias, culturas,
religiões da América do Sul, da África, entre outros lugares também. E isso se expandiu. Eu não sei como está no Oriente, porque eu vou me aprofundar bem mais, porque no Oriente já é uma ampla gama de outras vertentes, né? Muita história. O alfabeto deles mais de 1 milhão de caracteres. Na China, eu digo, claro que tem outros países que o mesmo vocabulário, o mesmo alfabeto da China também é do Japão, né? Só muda a forma que eles falam. Por exemplo, se eu explicar de uma forma assim, a gente está aqui a gente fala português Brasil, mas o mesmo alfabeto que nos Estados Unidos, aqui lá eles falam inglês. Tem essas diferenças, só que os alfabetos são os mesmos. Vamos dizer assim, né? Vamos ver se conecta um pouco. Então, mediante a civilização egípcia, né, que trouxeram diferentes uh, criatividade, a forma com que também o Japão traz de alta envergadura na parte matemática, e os egípcios lá de trás, com o Japão demonstrando os desenhos animados que eles fazem, os africanos como altos intelectuais que realmente são, e no momento com toda a má infraestrutura se criou outras alienações na África também, fazendo o pessoal pensar que são fracos, que já estão perdidos e vão continuar perdidos eternamente em toda a história daqui para frente, mas claro que isso pode ser quebrado. Né? A gente vê o círculo de Sansara, né? Que é a metodologia de reencarnação. Lá das bactérias, depois se surgem os peixes, depois surgem peixes mais diferenciados, com barbatanas maiores, e da qual os peixes vão saindo, indo para a terra e começam a se desencadear os répteis, lagartos, cobras, e aqueles que têm mais a nadadeira mais aberta, se desencadeia os pássaros e tudo mais. E depois, por último, dentro dos animais, vamos dizer assim, tem os mamíferos. Claro que a gente também é um animal. A última espécie, é claro, né? Depois os mamíferos. E os mamíferos começam a estimular mais seu raciocínio, seu amor, a sua consciência, vamos dizer assim. Claro que os outros animais têm um tipo de inteligência, existe infinitos dele porque a diversidade é monstruosa dentro disso, mas a gente simplifica entre a parte reptiliana, a parte límbica, né? E a parte do neocórtex, que é a gente. A reptiliana são dos répteis, a límbica são dos mamíferos, e a neocórtex são a nossa, que a gente já tem uma noção. Essa é a última espécie de reencarnação mediante todo esse processo. É um processo educacional. Por isso, muitos seres humanos aqui têm enorme infantilidade, pensam mais na parte animalesca, material, fica mais utilizando os instintos, porque a parte reptiliana dele está mais abrangente, né? Então, nisso existe muitas coisas que ocorrem na vida de uma pessoa, sua mentalidade tem muita coisa ali. E claro que com diferentes tentações que tem na vida, elas aparecem, mas no final, quem vai demonstrar sua vitória é a sua própria mentalidade, mediante todas essas turbulações que ocorrem na vida, como diz na Bíblia, provas e expiações. E claro que Cristo foi caluniado das diferentes formas psicológicas, físicas, foi machucado, mas claro que ele era muito forte, então continuou, mas com 33 anos de idade, foi morto, crucificado. E descendo aqui, sendo arquiteto, junto com os Anunnakis, um dos exércitos de Deus. Aí já é uma outra vertente, os Anunnakis, mais Cristo em si, com a sua semelhança divina criação, que demonstrou o amor, já que o amor, matematicamente falando, quando a gente pensa em consciência social, pensamos em todo. E concretizando infraestrutura e tecnologia para vários tipos de pessoas diferentes, conseguimos ter diferentes oportunidades, diferentes mais, já entendendo que a nossa diversidade é a nossa maior riqueza, diversidade de diferentes projetos e ângulos de visão, se organizando tudo isso fica mais difícil. Bom, com diferentes pessoas que têm caráter a cuidar de determinadas famílias, o mais velho da família, ou o mais esforçado de uma escola, vamos dizer assim, tem um trabalho aqui ali, mas é claro que os professores vão ajudar. Os mais que se desencadeiam projetos e resultados bons, vai se crescendo essa hierarquia, essa clarividência. E claro que não vai deixando oportunidade para outros, é necessário clarividência, transparência, né? Nisso a gente vai conectando todas as peças do jogo. Como a gente pode fazer isso mediante o nosso maior fluxo de destruição que existe nesse planeta Terra? A gente tem a política, né? Todas essas alienações que se criam. Mediante o catolicismo, que na qual implementou junto com a Igreja Católica, né, a evangélica, se descendendo outras, tudo similares, a gente vê que hoje a gente consegue ter uma intuição, uma clara evidência a partir disso aí. Tantas alienações que dentro de sites de tortura, né, sites que animais são mortos, pessoas são mortas, mulheres, homens, de todas as espécies, animais de diferentes espécies são mortos, animais matando outros animais, se criam esses sites para mostrar como o mundo é, e não esqueceram dessa parte ruim do planeta Terra. Diferentes torturas psicológicas, torturas físicas e tudo mais acontece, tanto pro ruim, tanto pro bem. Se você aniquila alguém que é filha da puta, tudo bem.
Mas se muitas pessoas honestas, né? Quando a gente olha 123 bilhões de pessoas no planeta Terra, tem muito um estado de incidência muito grande. Por exemplo, foge da norma padrão. Eles não têm tecnologia, não têm infraestrutura, comida, e muitas das pessoas que são refugiadas vão para lugares mais próximos que na qual conseguem ter de opção, tanto para o Brasil ou para a Índia, que são países. Bom, a Índia tem muito mais, gente, logicamente, mas o Brasil tem bastante muito. Tem muito espaço aqui, só que a infraestrutura e toda a burocracia que se tem, muitas facções criminosas se desencadeiam aqui. Outros crimes organizados, como eles falam, organizações terroristas, né? Que é a mesma coisa que as facções que tem aqui, de grande escala, de muitas pessoas participando delas. Então, dentro disso tudo, a gente vê que essas pessoas refugiadas vão estar propensas a continuar nessas alienações, essas pessoas que se criam sedentação de poder a controlar tudo. E pensando no presidente dos Estados Unidos, como a retaguarda a estar com o governo oculto das trevas, né? Já que no tabuleiro da geopolítica tridimensional, de uma forma que todos possam entender a interligatoriedade, que o maior fluxo da intelectualidade, o maior fluxo energético da intelectualidade está na interligatoriedade. Acreditar que tudo é conectado. Nisso existem infinitas analogias, né? Por isso eu falo, o nome do projeto é a interligação da matéria. Mas para simplificar, a gente faz o quê? Para todos terem uma posição eficaz, concreta, realmente, a gente tem o tabuleiro da geopolítica tridimensional. Monumentos históricos e culturais são as peças do jogo para jogar nesse planeta. Existem milhares deles. Os mais fáceis que na conta tem de abrangência, né? Existem tantos e tantos, mas eu falo monumentos históricos e culturais que conectam mitologia com ciência. Sintetizar pensamentos. Porque quando a gente olha para a civilização egípcia, né, a maior pirâmide deles, a localização, sua latitude descreve a velocidade da luz. Naquela época eles tiveram toda essa engenharia e muitos falam, como é que eles construíram aquilo? Será que foi uma forma tridimensional de contribuição a demonstrar? Porque a partir dali já previam que a ignorância já é periódica, é repetitiva e daqui para frente se criaria um tempo de provas e expiações como agora é, que cortamos a parte espiritual da coisa. Quer dizer que ela não existe? Eles pensam isso. O pensamento ateu também é proporcional mediante essas provas e expiações, porque tudo sempre foi muito bem construído. Nossa natureza é perfeita. Quando a gente vê a luz do sol, sua reflexão na água, no ouro, a diversidade que tem em qualquer tipo de espécie animal, toda a sua genialidade, todo o seu trabalho em equipe, como é que se constrói em tantas e tantas espécies que trabalham em equipe de diferentes formas. As formigas, os pássaros e tudo mais são instintos e na forma da engenharia que as formigas causam, as abelhas e tudo mais. Física quântica, sincronia, que na qual a natureza deixa essa brecha para que eles possam trabalhar em harmonia. E depois, na última espécie que a gente tem, né, os insetos têm uma inteligência extraordinária. A gente não consegue estudar o cérebro de um inseto. Na verdade, só pelo instinto a gente consegue deduzir muita coisa que eles fazem. Mas existe tantas coisas a ciência não vai conseguir explicar. O porquê que pessoas com síndrome de Down têm 23 cromossomos no sangue. 23 número correto? E por que isso acontece? Só apenas acontece. Só apenas acontece. E por que isso acontece? Não tem nenhuma previsão do porquê que isso acontece. A forma com que a gente olha para o círculo de Sansara, a reencarnação, tudo que vai e volta. Se você não cuida direito de um filho e abandona ele, depois ele vai voltar, mas um pouco mais limitado. Mas sua consciência ainda é rica, porque a consciência de qualquer um é muito rica conforme você estuda e vai enriquecendo suas virtudes. Nisso, a gente vê que desse catolicismo que chegou para cá fez com que muita merda acontecesse. E a gente vê em crimes, em sites, né? Eles falam, a Alemanha nazista já acabou. Hitler foi um dos piores. Na verdade, ele foi o que mais marcou a história em si. Em quesito de Mao Tse-tung, né, na China, matou muito mais do que ele. Existem outros, você sabe, né? A nossa linha do tempo de 2000 anos é nada em comparação a 200 mil anos das métricas historiadoras que a gente se originou na África. Mas as outras milhares do Oriente foram apagadas e criado esse momento por conta com que o que de fato ocorreu. Quando a gente vê as esferas maiores, né, bem intelectuais de serem muitos de alta envergadura intelectual, de alta envergadura moral, nem sempre, né? Você pode ter muita intelectualidade, você pode ter um amor pela intelectualidade muito grande e mesmo assim cometer erros gigantescos, porque tudo é possível. Quando a gente vê Lúcifer, né? A estrela da manhã, é um erro de digitação Lúcifer. Na verdade, o nome dele é. Cara, vamos falar o diabo que é o mais fácil para todos entenderem, né? Nessas esferas maiores de organização da galáxia, da nossa galáxia, focando só nessa galáxia aqui, tá? Porque são trilhares e trilhares de galáxias, muitas dimensões, né? Dentro de uma galáxia já existe um multiverso, porque são vários planetas, bilhões de planetas, bilhões de órbitas.
órbitas. Cada órbita nossa tem 10. Tem um outro planeta que descobriram aqui do lado, não sei, é muita coisa. E cada uma há uma atmosfera de civilização das mais diversas, né? O porquê de provas e expiações ser uma dimensão, mesmo que seja de provas e expiações, o que acontece? Agora que se tornou provas e expiações que se apagaram as outras metodologias tanto dos Anunnakis, né, da civilização egípcia aqui, na qual, pelos seus, pelos seus desenhos nas paredes, né, das suas construções, já se desencadeava a dedução de veículos aéreos, como o helicóptero, o avião, entre outros, diferentes formas de engenharia, diferentes formas dentro do direito, metodologias, diferentes formas na filosofia, na matemática e tudo sempre conectando. A sintetização dos seus pensamentos estava bem abrangente, mas claro que as pirâmides é a ponta do iceberg em comparação a esses vasculhamentos que as sondas fazem, né, para ver o que tem de fato no subsolo. Tem muitas outras estruturas debaixo das pirâmides, né, que não foram de fato exploradas, né? Porque falaram, eles estavam ali porque deixaram isso aí para colocar pessoas mortas que morriam, jogavam lá. Não é só isso. Uma cidade subterrânea bem grande, em comparação às pirâmides já bem grandes também. Quando eles falam, o mar parou de ser explorado, né? 70% desse planeta é água, que ironia falar que o planeta Terra é água, é planeta Terra, né? Já que 70% é água. E nisso você pensa, cara, tá, e o que tem no, no oceano? A diversidade que a gente tem, tanto, por exemplo, nos animais aqui da atmosfera, né, da parte terrestre, tanto aqueles que voam, né, nas aves, tem tantas aves, vou citar só uma, araras. As espécies que elas têm, tem quantas? 27 milhões só na arara. Imagina as outras, né? Então, esses tipos de estrutura aqui na qual eu faço, né, dialéticas a me expressar, eu sempre amei me expressar. Não é tão trabalhoso, mas é um pouco necessário pensar de forma técnica sempre para ter parafusos firmes nessa estrutura, porque é bastante coisa bem complexa, né? Mas eu consigo simplificar, né? Eu simplifico diferentes coisas para os meus amigos, né? Colegas para não sei o que, e eles entendem muito bem comigo. E eu também tenho uma energia boa para explicar. Dentro dessa área da intelectualidade, né? No meu planeta já é simples a forma sintética de pensamento, isso já é clássico. E aqui nesse planeta a gente veio para cá para expandir a mente do pessoal a pensar de forma sintética, né? Então, muito dessas mitologias já conectava a ciência, porque tinha sincronia forte com seres tridimensionais, mas se apagou por conta que o diabo, né, altamente intelectual na organização da galáxia, né? Muitos falam, você estava ali e depois você voltou para esse ponto, você estava em outro, é que tudo é conectado, né? Tinha que trazer um contexto dessa movimentação, por que as coisas são assim, por que eles vieram para cá. Então, mediante alguns erros que as pessoas tiveram aqui, né, vamos falar sobre Eva e Adão, né, muitas tentações foram testadas aqui também. A gente não consegue ver infinitas dimensões, senão você fica louco, tudo existe limites, né? A gente consegue ver a dimensão clássica do mundo espiritual, aquelas que a gente vê. A pessoa morre e vai direto para lá, outros ficam vagando aqui em volta. É uma legislação, burocracia gigantesca. Às vezes você consegue assustar os espíritos com a sua comunicação, não precisa ser só força bruta. Se você tiver muito conhecimento, você pensa, nos filmes de terror, por que esses fantasmas, espíritos ou maníacos, né, vão matar mais crianças, mulheres, por que não vão atacar, sei lá, o Mike Tyson no auge? Ou entrar no exército e assustar os soldados que estão lá dentro? Porque eles são covardes, né? E também no conhecimento também não é muito expandido, porque se fosse expandido eles não estariam ali. Mas claro que existem exceções, como o diabo que na qual veio para cá, ele queria controlar o universo inteiro. Ele estava entendendo uma boa porcentagem da galáxia, né? Que ele controlava. Ele era um professor de alta envergadura, um palestrante muito, muito potente, né? Nos seus conhecimentos, na organização deles, né? Organização e memorização, você estuda bastante, tenta memorizar e tenta organizar tudo. Isso se chama processamento, a junção dessas duas palavras. Ele tinha um processamento gigantesco, né? Só que ele gostava tanto da intelectualidade e queria pular para setores muito mais altos sem, de fato, só está preparado na vertente que está. Ele já era considerado um rei, olhando nos olhos dele já dá para ver intelectualidade pura para aqueles que ele dava aula, né? Só que ele começou a ter uma sedentação de poder muito alta, uma ignorância muito alta, e querer controlar o universo, né? Ser igual a Deus. Aí, como muitos fazem aqui, nessa atmosfera. Então, ele veio para cá mediante esse magnetismo que as pessoas tiveram, de provas e expiações, começaram a ficar ignorantes, questionar, não sei o que. E de qualquer forma, se obteve um espaço ele vir para cá. Mediante as escolhas das próprias pessoas que estavam aqui, né? Quando a gente fala, a Eva mordeu a maçã
daqueles... a cobra em si, que ela encontrou do lado daquela árvore, né, é a tentação em si. Existem vários tipos de simbolismo, explicações, mas essas se conectam tanto com essa, tanto com a clássica, se conectam sempre com a palavra ignorância, que é algo periódico, é algo que vai sempre se repetir bastante. A parte instintiva, né? A parte instintiva. Claro que tem diferentes contextos, mas a parte instintiva, né? O acúmulo de coisas que tiver na sua mente, a raiva que você vai sentir, aí tudo bem, se você tiver muitos problemas, se tiver problemas com familiares, não sei o que, você é um ser humano, você pode sofrer, você pode surtar, isso é totalmente normal. Mas a ignorância em si de querer mais e pular determinadas esferas e querer controlar tudo sem você ter a atual maturidade, virtude, né? Virtude é o contexto de várias emoções e aprendizados que a gente tem. E de olhar que o catolicismo chegou aqui e tentou jogar um cobertor, destruiu, né, brutalmente assassinado várias famílias, crianças e tudo mais. Todas essas famílias, crianças, aldeias, civilizações tinham muita música, intelectualidade, e não era na parte material extremamente potente porque focavam mais na parte tridimensional, ou seja, para que muitos entendam aqui, a parte espiritual. Então, nisso aí, eles destruíram porque a parte de alguns lá que estavam na Europa, né, junto com o catolicismo e tudo mais, de onde veio a origem em si dessas coisas, né? A menosprezação das características físicas de outras pessoas, falar, também eles também não utilizam a parte material com tanta abrangência. Se você fica com um vício material muito grande, é isso que acontece. Você menospreza outras pessoas que não tem tantas formas materiais, não tem tanto luxo, você menospreza por ela não ter tanta tanta força, né, para construir coisas maiores em comparação a outras pessoas, mas a parte material não é a verdadeira forma densa, pesada que a gente pode ter de algo grande, né? A forma, o maior fluxo energético da intelectualidade está na interligatoriedade. Se a pessoa tem alta colaboração social, essa química social que vai conversando com várias pessoas, vai ter amigos, famílias, isso é um enriquecimento tão grande que a pessoa, independente da circunstância, se ela for pobre ou não, ela sempre vai ter uma felicidade monstruosa, isso é uma energia monstruosa. E muitos ainda pensam, nossa, ela faz isso em poucas coisas na infraestrutura. Pode ser uma pessoa negra, pode ser uma pessoa asiática, não sei o que, não sei o que. Ela não tem tanta parte material, ela também vai jogar as características físicas dela, né? E vai falar, nossa, essa pessoa aí, ela tem problema, é selvagem, ela tá agindo pelos instintos e tudo mais, ficando preso nisso, não evoluindo nada na parte material e tudo mais. É uma das vertentes, né, da ignorância que na qual se cria. Nisso o catolicismo chegou, né, com uma forma, o homem e a mulher, a forma que a biologia foi estabelecida nesse planeta Terra, né? Mas esse planeta Terra, ele é um planeta bem bárbaro ainda. Já foi uma escola, já foi um hospital, agora é um é uma prisão, né? Não é nenhuma prisão, é pior que uma prisão. É porque na parte da nossa psicologia de muitos que estão aqui, tem muita doença psicológica nessas pessoas. Tem muitas turbulências emocionais, pessoas presas a diferentes tipos de vício, diferentes tipos de ideologias, porque dentro do tabuleiro da geopolítica tridimensional, ela traz as vertentes para você questionar e falar, existe algo mais além dessa dimensão, né? Que aí fala, entre essa dimensão existe o quê? O mundo espiritual que eles falam, ou a área tridimensional, ou a dimensão aqui é a dimensão 3D, tem a 4D, tem a 5D, tem a 6D, a 4D, além dessa daqui, o que seria de fato? Seria a clássica daqueles que estão aqui vagando, o mundo espiritual é assustador, como eles falam, vários monstros e tudo mais. Também. É, é uma forma que a gente tem de padrão aqui pra gente organizar as coisas. Mas na dimensão clássica do mundo espiritual é assim mesmo que ocorre. Existem muitos desses espíritos vagando que são presos a vícios materiais dentro do círculo de Sansara. Para você sair dessa cadeia, prisão azul, planeta Terra, 70% é água, né? Ironia falar planeta Terra. Você precisa se desprender de tudo que é material, né? A parte intelectual você tem que deixar muito forte, mas ela tem que estar conectada com o amor, porque o amor é o fluxo mais forte da intelectualidade. Porque ele interliga tudo, você vê amor em tudo, você enxerga com os olhos de Deus tudo. É você ter amor em tudo. Sendo Cristo, né, trazendo diferentes vertentes de formas abstratas de se explicar como na Bíblia está, e muitas anomalias, alienações que foram criadas ali, muitas batalhas que tiveram a proteger a Bíblia, mas muitas formas foram alteradas depois de 200 milhões de línguas, de 200 milhões, não, 200 mil, vai, 200 mil que a gente vê de pesquisa que a gente tem de métrica, né, quantas línguas passaram pela Bíblia? 200 mil, mais ou menos por aí, muita coisa. Muita tradução, e na qual se desencadeou outras interpretações. Aí muitos falam, nossa, chegou interpretações até tanto estranhas, vamos deixar ela menos estranhas. Tipo, coisas ao pé da letra, a gente não conseguia entender nada que tava. Eles tentaram remodelar ali porque é muita corrupção. Nesse
planeta desde o início da era até os dias atuais sempre existiu hierarquia e corrupção em todos os cargos e setores. Ou será que Cristo veio para cá mediante a queda de o diabo, né, que desceu dessas esferas que controlavam a porcentagem da galáxia? Só que ele queria controlar o universo inteiro, queria pular de uma forma ou outra, e isso mostrou uma ignorância brutal. Né? Então ele era intelectual para aquele tipo de pessoas que estavam ali, que ele dava palestra, muitos ouviam. Dentro dali do público que ouvia, começava a questionar ele. Achava tudo muito intelectual que ele falava, mas ele falava de uma audácia tão grande que parecia que ele achava que tudo era fácil, mas nada é simples, né? A ignorância brutal do ser humano achar que tudo é simples, né? Nosso planeta Terra em si, a nossa dimensão, ela é infinitamente rica, né? Na física, na biologia e tudo mais que possa se desencadear. Os vetores em si da nossa física moderna, tem tantas coisas e contribuições que as substâncias e partículas têm a desencadear. A geometria tridimensional e outros seres de outras dimensões, existem esses equipamentos chamados Spirit Box, existe o reator nuclear, que são peças. O reator nuclear ele é muito famoso, né? É o que a gente tem na Suíça, 27 quilômetros de colisão com prótons e outros prótons. Pega uma potência gigantesca, é redondo, o negócio 27 quilômetros, eles lançam prótons de um lado, de outro lado prótons também, para eles colidirem. Quebra do espaço-tempo, outras dimensões. E claro que eles falam, não, só para entender mais e mais as físicas quânticas, e gastar muito dinheiro nisso, né? Muitos falam, nossa, mas é meio que não tá batendo porque tem tantos problemas, né? Tantas pessoas passaram fome, tantas mal infraestrutura, mal organização, mal ensinamento, mal. E no Brasil tá tendo muito isso, na África tá tendo muito isso, em países da Ásia tá tendo muito isso, ditaduras e tudo mais. Se você só tem um padrão, né, como o catolicismo na qual se criou a Igreja Católica acima de tudo, a Revolução Francesa veio para trazer a parte científica também e controlar as coisas. Porque o homem, sendo filho de Deus, ele cria outras coisas aqui no planeta Terra, por enquanto. Ele cria a energia elétrica, se desencadeia outras metodologias de ensino, em diferentes áreas de ensino, né, que os homens criaram aqui, tiveram a intuição, começaram a ter criatividade, falar o que a gente pode construir com determinados materiais, né, e o que de fato faz para eles ficarem firmes, né, o que de fato a gente pode construir para ter um veículo que possa voar, mas não que nem os pássaros, porque fazer algo que se mexa assim é muito difícil, tem que ser alguma coisa girando, não sei o que. Então, toda a engenharia, toda a forma criativa de todas as metodologias de ensino que foram impulsionadas, né, muitos lá atrás sabiam o que de fato ia ocorrer. Existia essa intuição forte, clara evidência, né, lá atrás, antes dos 2000 anos, né, na faixa dos milhões, na faixa dos 200 mil anos atrás, né, médicos historiadores falaram da África, né, o Egito e tudo mais, o que de fato ia ocorrer. Né? Então, muitos tiveram essa intuição. Nossa, a ignorância humana está sendo algo bem instintivo, né? Muitos construíram o círculo de Sansara na China, que tudo que vai e volta. Por isso a gente vê muitas pessoas, mães que largam os filhos, que deixam usar droga, não sei o que, não sei o que. Também por influência por ter pais não muito fortes. Muitas guerras acontecendo por conta de muitas alienações. Alienações são o que? Histórias fáceis, né? Simplificadas de forma, uma persuasão a fazer o público seguir determinado parâmetro. Tipo, deixa eu ver uma alienação. Na minha vertente, né, na minha vertente que eu escolho para trazer um exemplo de alienação, seria o quê? Tudo que tem ismo no final é do diabo, tipo capitalismo, nazismo, socialismo, que tem que ter fraternidade, obviamente. Todo mundo pode ser rico, tendo infraestrutura, comida, oportunidade de fazer esportes, de estudar muito, fazer música, arte, tudo que tem de criatividade, tudo que tem em exatos humanos, todas as áreas. A pessoa pode ter, se tiver um novo redistribuição geológica de recursos e tudo mais, porque as sondas já conseguem extrair o esqueleto de como está o subsolo, até bacias hidrográficas, até como está a saúde das plantas e tudo mais, de animais e tudo mais. Nisso eu já poderia colocar, como a gente fala, política, né? Eu falei sobre como é que eu posso explicar a metodologia política, se caso seria um presidente. Seria assim, ó, seria um cibernético vetor social. Cibernético a gente pensa naquelas cidades altamente tecnológicas, né? É exatamente isso. Tendo um presidente no controle seria o quê? Seria um computador. Sabe aqueles computadores de bilhões de dólares? 3 bilhões, 4 bilhões? Não lembro eu. Que tá lá nos Estados Unidos, outros lugares, não sei o que, na China, controlando tudo, né? Porque o computador não erra, né? O computador ele tem uma força muito forte no processamento e tudo mais. Tendo essa extração de tudo que ele consegue vasculhar, encaminhando as escolas e outros lugares, propriedades de estudo, a gente interpretar esse esqueleto da gestão tributária, da gestão de recursos naturais e vice-versa, a gente consegue ter uma constante crítica e constante reforma tributária de recursos naturais e tudo mais,
para que haja forma proporcional a essa distribuição a países pobres e tudo mais, infraestrutura e tudo vai se desencadeando. Claro que não é só parte material, tem muita orientação e tudo mais, muitas riquezas, muitas virtudes lá de trás que foram apagadas que a gente tem que voltar, porque as virtudes de religiões hoje em dia são muito fracas, né? Como eu citei sites de tortura, né? Nesses sites, meu problema é que quando eu falo de um ponto, dentro desse ponto tem muita coisa. E eu consigo explicar todas essas coisas, né? Aí eu, meu, aí eu vou explicar uma porrada de coisa porque de fato está dentro desse ponto que muitas pessoas não conseguem enxergar direito, tem que simplificar trazendo exemplo. E eu gosto de fazer isso. Vamos expressar. Dentro desses sites de tortura, né? Eu não posso citar o nome desses sites, porque senão eu me lasco. Dentro desses sites, um dos sites, né? Existe mais de 300 mil vídeos. Eu fiz o calculado das tabelinhas de vídeo que tinha, aqui tem 7, aqui tem 7. Vê esse daqui, depois eu troquei. Aí, tá, segue esse parâmetro, aí são várias seleções. Deu 300 mil. É só um site. Existem outros, né? Outros e outros e outros. Então muitos falam, não sei o que, a Alemanha nazista já acabou, mas existe tanta tortura, violências, guerras. Eles, na guerra, nessas guerras do Oriente, tanto, sei lá, o pessoal da Rússia, Ucrânia, qualquer outro lado também, na Índia e tudo mais, magia negra, guerra. Na guerra, eles colocam uma câmera aqui, né? Com a arma aqui, eles colocam a câmera aqui, vai pra cima e mata ele, tipo, ele fala absurdos lá, ele grita, ele demonstra a sedentação de poder que ele tem, aí mata as pessoas, tenta submeter. Ele coloca uma câmera, aqueles soldados, alguns dos soldados colocam uma câmera na testa e vai pra cima e mata, faz tudo que tem que fazer, filmando e posta naquele site. Tem vários sites assim de tortura, né? Eu não posso citar os nomes desses sites, senão me lasco aqui no YouTube. Eu falo palavrão, eu falo várias coisas, eu falo porque desde o sexto ano em diante a gente estuda a história com mais profundidade, desde o quinto também, né? Mas no sexto com mais força para falar da Alemanha nazista, dentro disso aí já desencadeia muitas coisas pesadas, né? Tortura física, psicológica, não sei o que, então não dá para falar, essas coisas são muito pesadas, não, porque a gente estuda sempre, né, na escola. E dentro desses sites, né, tem até tudo que você imaginar. Não tem assim tanta tortura com crianças, mas existe essas torturas com crianças e animais. Lá tem tortura de animais, tem bastante animais. A cobra matando o cachorro, ou o cachorro matando um outro cachorro, que eles botam pra matar porque tem gente que gosta de ver essas coisas. Um cachorro matando uma pessoa morta, ou um cachorro sendo torturado por outras pessoas ruins. Pessoas que, por exemplo, existe, assim, mediante essas forças gravitacionais das trevas que chegou ao nosso planeta Terra, se apagou todas as outras metodologias de ensino, né, outras culturas, né, outras religiões ricas, né, que conectam a mitologia e ciência, e agora a gente tem as fracas. Mas a gente vai conectar essas virtudes passadas, enriquecer mais a mente dos jovens aqui, sintetizar os pensamentos. O que de fato ocorre é o quê? Nesses sites de tortura, quando a gente vê no catolicismo, igreja evangélica, tudo mais, tudo se conectando, tudo se conectando, tudo se conectando. Cristo tentou falar, trouxe de formas abstratas. Meu pai tem várias moradias no universo trilhares, sextilhares de planeta, e muitos não se ligam. E por que a gente não enxerga as civilizações tão fácil? Porque a atmosfera dessa dimensão se cria provas e expiações. Mediante a ignorância que só foi valorizar o mundo espiritual, a parte espiritual foi cortada, mediante a escolha da maioria daqui. E se tornou um lugar denso, só valorizava a parte material, se tornou um lugar denso, ruim. Mas aqui ainda continua a ser uma estação central. Quer dizer, agora realmente mais puxada para o mal, né? Estação central por quê? Vamos lá, na nossa galáxia, focando só na nossa galáxia, pode ser um pouco das outras, não sei o que, de diferentes civilizações, das mais diversas, de diferentes planetas, dos mais diversos planetas, existe tudo que você tiver de criatividade a deduzir, como nos desenhos animados, em filmes de ação, de ficção científica, Avatar, existe vários seres, dos mais diversos, altos, baixos, laranjas, verdes, com a cara de animal, de leão, de felino, de cavalo, de boi. Não é tipo filme de terror. É tipo, eles são bonitos, eles têm roupa, eles têm uma retórica, eles têm estruturas dialéticas, eles falam bonito. Eles têm uma intelectualidade muito forte. Os Anunnakis tem estátuas lá com corpo de homem e cara de cachorro, porque o cachorro demonstra disciplina e existe o planeta deles, né? E os Anunnakis também contribuíram na manipulação da matéria que na qual se criou essa dimensão, essa nossa atmosfera. Pai, Filho e Espírito Santo, elétrons, prótons e nêutrons. O número 3 ele é bem forte, por isso o triângulo em si tem muito simbolismo e tudo mais. Número 3, como Nikola Tesla falava, né? Começou o dia com o número 3, foi o maior engenheiro da parte do eletromagnetismo e tudo mais, da eletricidade, de tudo que tem elétrons, né? Esse foi o maior impacto que a gente teve. Na verdade, o maior impacto em si que a gente tem de marcos históricos, né? Foi Cristo, depois Nikola Tesla, depois Michael Jackson, porque Michael Jackson trouxe uma alta explosão forte, né?
energética, numa forma divertida de ouvir música, de dançar e tudo mais, impactou com muita gente. Então essas coisas impactam, né? Tipo, pensa no maior, na maior população. A maior população conhece Michael Jackson e tudo mais. Conhece Mike Tyson, conhece muitos que estudam história, conhece Alexandre o Grande, Aristóteles, conecta tudo. Né? Engenheiros, artistas, Leonardo da Vinci, um gigantesco, né? Seus conhecimentos, que dentro do seu diário de Leonardo da Vinci, ele já teve um dos diários proibidos dele foi explorar corpos de pessoas em cemitérios, porque ele viu que a escola estava meio submetida a coisas simples demais, que não agregavam uma virtude tão profunda, que hoje as pessoas olham para a escola e vê que não tem tantas virtudes aprofundadas, né? Um sistema lá esquematizado em coisas simples ali, pá. É claro que tem formas abstratas ali, que dentro do abstrato há uma gigantesca parcela de coisas a se pensar, mas é tudo formas abstratas ali, bonitinho, bonitinho, bonitinho. E as pessoas não conseguem se aprofundar de fato, entender as virtudes, suas raízes, que isso que traz a riqueza, porque quando você olha tudo que na qual se construiu, o que as pessoas fizeram, a colaboração social que teve, gigantescas nações a se criarem aquilo como norma padrão, em diferentes formas metodológicas de várias outras pessoas, e a ignorância, a hierarquia, a sedentação de poder, corrupção em todos os cargos setores, fez muita merda acontecer no nosso planeta. Aí, tá vendo? Eu não preciso nem incorporar, é só você estudar que você conecta as vertentes de pensamentos com seres tridimensionais e você passa aqui como um orifício de luz ao pessoal ter proporcionalidade em suas condutas, trazer harmonia ao planeta Terra. Aqui eu tô falando português porque é minha língua nativa, tô falando inglês também, que o inglês ele é mais rápido. Depois colocando chinês já na minha rotina, assim, falar poucas coisas, se liguem só. Washi, Megora, Hilaoshi, Bushon, Chipingó, Oai, Mitinha, Oai, Xuxan, Mitinha, Oai, Chihuahua, Mitinha. Eu falei, eu sou professor americano, eu não gosto de comer maçãs, eu gosto de me expressar, aprender todos os dias, me expressar todos os dias. Tá, enfim. Dentro desses sites de tortura, voltando pra lá, sobre a igreja católica falar que o homem não pode casar com outro homem, uma mulher não pode casar com outra mulher, né? Porque aqui na forma material, ela é dessa forma porque os seres são muitos da nossa galáxia, né? Nesses planetas, existem pessoas que são criminosas também. Nosso planeta está na periferia da galáxia, né? Você pode perguntar aí pro Google e tudo mais. E ele está mesmo. Quanto mais voltado à periferia das coisas, mais criminalidade existe, está mais abrangente. Nosso planeta está na periferia da galáxia. Né? Existem outros planetas do lado, pá, outras periferias, não sei o que, não sei o que. Não quer dizer que tudo que está na periferia é ruim. Não é, vocês sabem disso. Só que o nosso planeta está na periferia. E ele é uma prisão. Por quê? Aqui a gente já não consegue ver mais a área tridimensional, espiritual. Só a parte material, porque a maioria escolheu a parte material. E a maioria que está vindo para cá também, como sempre veio, quer dizer, agora está quebrando isso aí. Não está vindo mais gente ruim para cá, está vindo mais gente, pessoas boas. Porque até então, muitas pessoas estavam vindo para cá. Cristo trouxe a Bíblia, nosso Código de Ética, Constituição Federal, tudo mais, amor, colaboração social, harmonia. Muitas religiões, mitologias falavam disso, né? Valorizar a intelectualidade, tudo mais. Só que Cristo foi morto, né? E a Bíblia já foi traduzida várias vezes, foi roubada, mas as partes principais nelas ficaram vivas, né? Porque eram formas muito óbvias de pá, não sei o que. Nisso, ele falava que seu pai existe, para seu pai existe várias moradias, vários planetas. Tem planetas que existe mais de 500 tipos de gêneros, infinitos tipos de gêneros, infinitos tipos de formas artísticas de se pensar. Muitos podem perguntar: ah, você gosta do que na parte artística? A pessoa pode falar: a água. Muitos vão falar: você é doido? Mas a água ela é extraordinária, ela é altamente resiliente. Eu já chego nesse ponto. Muitos podem perguntar: você é louco? Tenta citar uma outra. Aí a pessoa fala: energia elétrica. A pessoa fala: nossa, esse cara é louco. Mano, o cara tá citando a natureza. Energia elétrica, cada um tem seus pontos de vista, né? A forma com que a nossa natureza foi construída é uma arte infinita em todos os setores. E as pessoas têm esse problema de falar, pensar em caixinhas, química, filosofia, matemática. Você precisa misturar tudo, mas você precisa ter noção que a forma de sintetizar os pensamentos é uma forma de trazer harmonia ao planeta Terra, porque se você focar só em uma vertente de pensamento, de estudo, de metodologia, você começa a menosprezar a outra, achando que a sua é mais importante e tudo mais, mas você tem que entender o outro lado, você tem que estudar todas em si. Hoje no ensino médico na qual eu estudo todas as matérias porque não tem aula de humanas, tem aula de humanas mais do que aula de exatas, então eles colocaram exatas junto com humanas, então a gente estuda tudo de uma vez só. Então isso é algo que é muito interessante, né? É uma forma universal de estudar o pensamento e tudo mais. E as pessoas, elas têm esse problema, né? Se criam várias alienações e tudo mais.
Eu falo muita coisa. Eu vou organizar melhor em pontos e tópicos. As pessoas falam, ah, não, tem que organizar em tópico. Meu, você fala coisa pra caralho. Você é um mestre da interligatoriedade. Sou mesmo, obrigado. Nisso, o que acontece é o seguinte. Nesse site de tortura, eu vi um lá que era uma menina trans de 14 anos, né? Que ela não tava, tipo, ligando. Ela começou a trazer só a transparência sobre o que gostava na parte sexual, mas ela morava no interior. Não vou lembrar o nome dela, mas tá nesse site. Tem muita merda nesse site de tortura na internet, de desgraça, atrocidade e tudo mais. Essa menina, ela tinha um potencial incrível em química, né? Já teve professores que falavam também, mencionaram no noticiário lá, só que não saiu ao público, não sei porquê. Tem tantas coisas lá que machucam, matam e o jornal de 1 milhão de casos só escolhe um pra falar. Porra, vocês sabem, né? Aí essa menina, tinha um alto potencial em química, e ela era uma menina trans, porque ela escolhia outras meninas para se relacionar, porque ela gostava disso. E quando você pensa que a forma sexual é algo que é irreversível, qualquer um pode gostar de outro, uma mulher pode achar uma outra mulher bonita, um homem pode achar um outro homem bonito, porque isso é irreversível, né? Se cria essa alienação que, vixe, você é fraco. Cara, no reino animal eles não pensam assim, eles são muito fortes, sabem? Tipo, eles a leoa em si, ela é muito mais macho do que muitos leões, porque ela tem filhos e tudo mais. Então é algo que é irreversível. Quando você vê alguém, tipo, uma mulher olha pra outra mulher e fala, nossa, essa mulher é muito linda. Se eu fosse homem, eu pegava ela. Mas ela podia pegar agora, sendo uma mulher mesmo, porque isso não vai interferir em nada. Né? Claro que na parte biológica de se conectar não vai ter essa parte, mas tem outras formas de se fazer, com objetos e tudo mais. Vocês entenderam? Dentro desse site, eu vi essa reportagem, né? Voltando para essa menina agora. A mãe dela não aceitou que ela era trans. E também ela gostava de ciência demais. E no catolicismo, na igreja evangélica e tudo mais, falam que o quê? Ciência demais? É sincronia com o diabo, né? Valorizar a ciência demais. Ciência não é do bem, eles falam, né? E que ela era uma menina trans. Ela chegou uma hora que se abriu, não tava aguentando mais. E ela era uma pessoa que, tipo, ela era bem disciplinada, ela era bem focada, então ela falava as verdades, né? Eu posso deduzir isso. A mãe dela pegou ela, a mãe e o pai, que também era assim. Muitos ali do lugar onde ela estava, um interior, né? Falou que era o interior. Pegaram a menina e amarraram uma corda no pescoço dela, com um gancho assim, amarrou outro gancho com uma corda na roda da carreta, acelerou e destruiu o corpo dela. Então a gente perdeu uma cientista de uma forma brutal, né? E era uma cientista de alta envergadura. E, cara, no planeta Terra sempre existiam essas coisas, né? Na área medieval, na área. Toda a nossa linha do tempo de Cristo até os dias atuais, tanta hierarquia e corrupção se criou. E ele trouxe diferentes vertentes e formas de se pensar. Como eles falam, eles tiram a Maria, né, mãe de Deus, da Bíblia, falam, essa é da Ubanda, ela não tem nada a ver com a Bíblia e tudo mais. Todas as religiões levam a Deus na própria na Bíblia, e muitos falam, a Bíblia tem muitas desproporcionalidades bem grandes ali. Fala que não leva, mas fala que leva, fala, então a gente tem que ter interpretação além dela. Que você precisa saber ler muito bem, porque a Bíblia não é escrita de forma fácil também, tem esse lado, né? E, porra, é complicado. E de tantas desgraças que tem, a gente vê as pessoas não têm virtudes hoje em dia, não tem esse vasculhamento profundo em outras vertentes de pensamento. A entender que existem muitas outras mitologias que foram esquecidas, mas não estão esquecidas totalmente, estão diversificadas, estão espalhadas, dá para montar as peças do jogo, como eu faço com o tabuleiro da geopolítica tridimensional, que é a base para muitos se posicionarem em cima, para entender o multiverso. Tem muitas coisas que sempre se conectam, tudo se conecta com tudo, você só precisa ter uma forma persuasiva bem forte, né? Da Nor em Pingo d'Água, como eles falam, é o que? Tudo se conecta, você pode pegar exemplo, o Homem-Aranha, não tem nada a ver com uma aranha. Tem sim, ele só tem 2 braços, 2 pernas, mas ele é altamente responsável, ele vai pro trabalho, ele faz a faculdade, ele salva a cidade lá em Nova York e tudo mais, ele faz tudo isso ao mesmo tempo, ainda tem que namorar com a Mary Jane e tudo mais. Então a aranha tem 8 braços, né? 4 de cada lado. Patas, não sei eu. Tem vários olhos, né? Na sua cabeça, e pá, não sei o que. Ela faz tudo isso com facilidade, porque em planetas, no espiritismo olhando, há planetas tão diferenciados que as pessoas têm mais de um braço, têm mais de 4 braços, mais do que uma aranha, mais de olhos, vários olhos na cabeça para fazer várias atividades ao mesmo tempo. Isso dá várias áreas ao mesmo tempo. O cérebro dele está muito mais evoluído. Agora voltando pro Homem-Aranha. Ele fazia tudo isso no corpo de um homem, mas ele tinha um DNA da aranha, que era radioativa, né? Vamos falar radioativa dentro da radiação. Muito falam, isso é impossível, radiação, como é que faz isso? É necessário muito estudo. O átomo do urânio, né? Ultramente pesado.
sua eletrosfera, seus elétrons se mexem similar com a velocidade da luz, né? Então, como é que se calcula isso? Com compactização, com computadorização. Se você não conseguir distinguir essas coisas, você tem muita tecnologia, a tecnologia já faz parte da gente. A gente consegue vasculhar todas essas formas, essas vertentes, essas movimentações dentro de um átomo, que de toda a composição da matéria, tanto de diferentes elementos pesados, os que têm muita energia, também tem uma atmosfera com uma agilidade monstruosa desses átomos trabalharem em equipe e estarem ali todos compactos junto com aquele elemento. A gente tenta interpretar, mas claro que muita forma de de você conseguir estudar aquilo, é necessário muita técnica e aprofundamento dentro da forma computacional de se estudar, porque essas coisas são monstruosamente complexas. E claro, o computador também ele erra. Nisso a gente vê muitas coisas. É algo bem perigoso de trabalhar também. A gente vê como é que se funciona a fissão nuclear. A fissão nuclear não vai ser explicada de forma tão fácil, porque é armamento bélico. Então, dentro do Homem-Aranha, o Homem-Aranha ele tem tantas essas formas de ter responsabilidade de alto nível, de alta envergadura. A gente vê que cara, tem tantas coisas de diferentes DNA, diferentes formas de você expandir o pensamento, diferentes formas de você expandir a criatividade. Então, dentro das provas e expiações, o que é proporcional a gente entender, ou por que é muito rico aqui, é porque o pessoal treina tanto a criatividade, a intuição, para conectar as peças do jogo. Isso é algo que é muito bonito de se pensar. E essa é uma das outras vertentes que eu trago nas aulas do multiverso. E dentro do círculo de Sansara, tudo que vai e volta, a gente vê muitas pessoas que não têm equilíbrio, maturidade, eu digo, equilíbrio em si. E pessoas de alta intelectualidade que não têm um equilíbrio moral também, tem que equilibrar outras partes, outras vertentes também. E fazendo com que tudo a gente consiga ver como um todo. Por mais que seja muitos problemas aqui, a gente tem que ver a análise do processo, né? Todo esse desencadeamento, do comportamento humano, a neurociência, o cérebro e tudo mais, sendo a última espécie. O espírito é reencarnado nesse último corpo, a um corpo de ser humano, a gente é o volante do planeta, nessa atmosfera, nesse planeta, a desencadear tudo que a gente retirou da natureza e construiu, toda a engenharia genética, toda a engenharia eletromagnética, toda a engenharia dentro da eletrosfera dos átomos e tudo mais. É algo monstruosamente complexo e junto com a forma computacional a gente consegue distinguir tudo. E nisso a gente vê que tem muitos problemas aí, muitos problemas para a gente resolver. Porque dentro das pessoas que perguntam todas essas coisas, a gente vem a lembrar que elas ficam muito presas a diferentes alienações. É necessário um levantamento com muita força para fazer esses jovens a pensar, começarem a ter. Porque dentro do processo tem muitos erros, né? A gente tem muitos erros. E é necessário ter uma virtude, né? Desde criança e tudo mais. Como é que eu falo? Família estruturada, né? Que muitos não têm. E aqueles que têm, às vezes, menosprezam aqueles que não têm, mas provas e expiações. Acontece muita merda aqui, diferentes problemas os mais diversos. Tem gente que consegue não ter nenhum tipo de família estruturada, mas vencer na vida. E a gente conectou essas peças do jogo como um código de ética, né? Eu sou professor das leis, eu falo sobre o código de ética e as forças gravitacionais, das trevas e da luz. Vamos falar um pouco das forças gravitacionais. Quando eu falo muito de ciência complexa, eu fico pensando em como é que eu vou resumir isso para vários outros jovens. Eles conseguem entender com facilidade determinados parâmetros mediante as minhas explicações. Mas eu fico pensando, como é que a gente vai atingir, ter um espaço de explicação, sendo que só eu consigo trazer essas vertentes boas. Mas claro que tem muitas outras pessoas extraordinárias, mas as pessoas elas ficam com vergonha, não sei eu. É sempre bom bater as asas, né? Se aquecer e ver que as coisas são fáceis. A prática e a teoria, como muitas das vezes, né? Muitas das vezes eu digo, como água e óleo, é totalmente diferente. Não vai se conectar quando você pensa em uma coisa e vê na realidade, é totalmente diferente. Então não vai ser tão difícil, conforme você tem um treinamento e uma organização boa. Mediante isso, os aparelhos das trevas, eu não vou saber explicar de forma como é que funciona todo o aparelho, mas eu consigo distinguir determinados pontos ali. Esses aparelhos das trevas, que na qual foram criados por várias desses que falharam nas provas e expiações e tiveram muita raiva, né? Guardou muito rancor, porque muitas pessoas têm a parte da sedentação de poder muito forte e sai dessa dimensão e vai para lá. Nisso eles continuam, porque eles têm muita sedentação de poder e também muito esforço. Então eles estudam pra caramba diferentes parâmetros de várias matérias diferentes. Eles têm muito conhecimento, um repertório gigantesco. Eles têm muitos conhecimentos. E conhecimento é algo que é como ouro no universo. Né? Então, saindo dessa transição dessas provas e expiações indo para o outro lado, ele traz
eles veem que muitos espíritos das trevas interpretam isso nele. Falam, nossa, esse aqui não vai ser jogado facilmente no inferno, não será escravo, árduo, como muitos outros que não têm conhecimento. Que acontece isso. Se você tem muita força ou tem muito conhecimento, você vai servir os exércitos das trevas ou os exércitos da luz. Você escolhe qual. Só que o exército das trevas é sedentação de poder e controle, é ditadura totalmente. Totalmente tudo é ditadura dentro disso. Né? Tortura, se você não seguir, você tem que fazer o que é mal. Então é algo que, para você entrar no exército das trevas, você tem que chegar num nível de podridão tão alto que a nossa atmosfera faz isso. Quando você começa a pensar em política, você vê vários idiotas aqui. Na América do Sul, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais tem advogados do mundo. E mesmo assim é o que mais tem corrupção. Aí você pensa, tanta alienação, tanta forma de famílias desestruturadas, nas ideias também outras formas desestruturadas, a gente fica, cara, como é que conecta tudo? É necessário a orientação de conectar as virtudes, como eu estou fazendo aqui, entre outros que vão fazer também. E é algo que não é tão facilmente trabalhado. Para mim, eu tenho uma facilidade nisso, né? Eu poderia ser um palestrante internacional, um palestrante universal. Eu quero dizer assim, o planeta eu quero dar aula para o planeta Terra. E também de forma tridimensional, porque às vezes, mesmo quando não tem ninguém, como na área tridimensional tudo pode acontecer, eles podem colocar uma plateia de vários espíritos que estão com a moral muito fraca, né? Ou estão querendo se organizar e pá, não sei o que, e colocam eu como um professor, mediante esse vídeo que eu estou fazendo, e na qual eu consigo dar aula para uma plateia. Quando a gente olha para a parte espiritual daqueles que se machucaram, né, os injustiçados e tudo mais, as pessoas que tiveram tantos problemas que nunca tiveram ajuda e na qual deixou a raiva, né, subir para a cabeça que, pô, isso é um ser humano, se desconectaram, se distanciaram da parte espiritual da coisa. Nisso que ocorre. Só vai aparecer problema se você se cria um espaço grande de você e a espiritualidade. Porque quando você olha para a parte material, como sempre muitos olharam, a grande maioria, vamos dizer assim, né? Tipo, é uma forma bem de como a gente vai filtrar. Uma boa parcela, né? Mas muitos também acreditam em várias religiões. Mas as religiões atuais não são tão fortes como as outras. E claro que muitas que estão atualmente são fortes. Algumas são, outras são meio. É bom respeitar todas, mas sabendo que religião de forma geométrica se explicar são bases a se posicionar, né? O pessoal que precisa entender os fundamentos básicos e ter uma vertente de pensamento. Claro que no amor, dentro das nossas emoções, existe uma complexidade monstruosa, porque o sentimento, o emoções, animais podem ter emoções, só que sentimentos, como é uma forma muito mais construída, só o ser humano pode ter. Vamos dizer assim, porque dentro da parte límbica, né, dos animais, tem cachorros que começam a amar o dono, começam a interpretar como ele tá, se ele tá triste, se ele tá feliz, etc, etc. Alguns cachorros. Tudo isso é uma hierarquia, é um processo educacional. E muitos desses animais, depois da última reencarnação, vêm como um ser humano. Ou, às vezes, como um rascunho, muitos desses seres não estão de fato preparados a ser seres humanos, mas eles vão porque eles estão começando a aprender, né? Eles começam a, sei lá, sair do bando. Você vê um lobo fora da alcateia, você vê um peixe fora do bando, você vê, nossa, esses aí, ele é a ovelha negra do seu bando. Será que ele vai reencarnar como um homem ou uma mulher na outra reencarnação? É bem provável porque se ele não se perdeu, se ele fez aquilo por escolha, ele está enfraquecendo a forma instintiva da coisa. E quando ele vem depois, ele ele comete muitos erros. Então tem muitas pessoas aqui que deixam a parte animalesca, né, a parte sexual, a parte da sedentação, tudo isso, né? Existe hierarquia no reino animal e tudo mais. Então as pessoas que têm a parte mais animalesca, mais a parte reptiliana do cérebro sendo fortemente construída nela, ela demonstra essas características. É uma transição. Então não tem como você aniquilar todas as pessoas ruins do planeta Terra, são presas a ideologias e tudo mais, porque eles escolhem isso. E a maior massa, né? A maior parte da população, né? É o poder político que na qual escolhe, se desencadeia. Então, de qualquer forma, a gente vê, tá, mas o que acontece, já que hoje está tendo muitos comportamentos desproporcionais, muita falta de respeito e tudo mais, o que de fato vai ocorrer? Olha, eu não sei, mas de uma coisa é certa. Se as pessoas conseguirem ter melhor harmonia, né, construir outras virtudes que seja, a gente conseguiria ter uma brecha à forma espiritual de novo, né? E não precisar ter essa provas, expiações, essa dimensão densa da atmosfera como tá. Porque a gente conseguiria romper nossa ignorância e ter, porque as pessoas aqui elas não estão preparadas nem para aquilo que é material, nem para aquilo que é normal, imagina além do normal, que é uma forma metodológica universal de ir para outras transição interplanetária, etc, etc. Muitos vão
viver em diferentes planetas. Planetas parecidos com esses, planetas piores do que esses, planetas os mais diversos, com vários tipos de características de seu corpo, escamas de diferentes cores, né? Caras de animais, diferentes cores como no desenho animado. Isso é uma criatividade monstruosa que Deus tem para criar tudo isso. E aqui a gente tem essa criatividade. A gente cria diferentes desses filmes, séries, desenhos animados e tudo mais, animes, mesmo o Japão sendo altamente monstruoso na parte de exatos, de forma sutil ultrapassam a China em matemática. De forma sutil, mas eles ultrapassam. Sendo um país pequeno e tudo mais, muita erupção vulcânica, placas tectônicas e tudo mais, mas nisso eles têm uma criatividade monstruosa, não só na parte de exatas, né? Porque eles desencadeiam 15 milhões de animes, e claro que muitos animes têm origem em outros países, né? Mas a palavra anime em si se originou no Japão, isso é óbvio para qualquer um entender. E nisso, dentro dos animes, tem uma transição a mostrar como é que funciona a colaboração social novamente. A gente vê, eu não vejo muito anime, sei lá, eu vejo, sei lá, os principais, né? One Piece, Dragon Ball e Naruto. Eu via One Piece, Dragon Ball e Naruto. Né? O Dragon Ball de forma mais dinâmica, o Naruto de forma mais filosófica e pensada, o One Piece um equilíbrio, vamos dizer assim. É, não sei eu, né? Mas isso mostra como a gente pode ter e trabalhar essas coisas, viajar ao mundo e ver como é, tanta riqueza que tem. A gente precisa ter essa movimentação, não precisa ter uma guerra para ter uma movimentação, né? Para as pessoas terem mais coragem, mais energia para concluir a sua atividade. Mas é necessário uh, um aprofundamento, né? Porque da forma que a gente tem de vertente metodologia de ensino, é, não é tão forte muitas vezes. É necessário trazer exemplos, né? Exemplos tem os mais diversos. E a forma com que eu trago esse projeto em português, ele é extraordinário porque nele se pode trabalhar em qualquer outra língua, você pode ter um vocabulário monstruoso, né? Porque você vai falar de forma científica, de forma filosófica, não está muita coisa. E isso é uma metodologia muito boa, se você gosta de se expressar, né? Pessoal de linguagem que gosta de se expressar, gosta de se pôr na internet e trazer esse projeto a falar em outras línguas e tudo mais que ocorre, né? A pessoa vai expandir muito o seu vocabulário, porque esse projeto, a interligação da matéria, fala de tudo isso em diferentes línguas, é a forma mais eficaz que você aprende. Eu faço isso com inglês, eu vou fazer isso pro chinês, mas bem lá pra frente. Acho que antes de terminar esse ano de agora, eu vou tentar fazer um vídeo em Chinese, né, em mandarim. Eu acho que eu consigo, sim. Difícil é escrever, né? Mas falar já é uma coisa mais fácil. O inglês ele é muito mais fácil. O português ele é muito rico de toda a transição que teve, né? E algo que se pensa, meu, eu falar sobre os aparelhos das trevas, né? Esses aparelhos das trevas eles conectam. Uh, eles estudam muito a neurociência, né? Porque o nosso cérebro ele é o volante de nós mesmos. Então eles interpretam tudo que você tem medo, que você tem raiva e tudo mais, eles conseguem jogar. Então se você for bater de frente com o fluxo que é a política, a gente vê um Porto de Santos, o maior exportador da América Latina, dentro dele o mercado negro está envolvido e tudo mais, facções criminosas e tudo mais, tudo que tem de ruim, os espíritos das trevas vão ver isso e vão tentar te foder. Mas se você é um cara muito forte, que só pensa na forma lógica, não. A forma até tem uma métrica proporcional, porque nisso se cria provas e expiações. Né? Se você não acredita em nada que vai acontecer e compartilha isso com muitos e muito isso, vai persuadir muitos e muitos. Muitos vão pensar realmente não vai acontecer nada, vão fazer tudo que a gente quer, aí matam, destroem tudo, pá, e acontece isso. É a rede para pescar os peixes. E de qualquer forma, o que eu estava falando, sobre esses aparelhos das trevas são instalados na casa de pessoas que têm vício, né? Se você é viciado, você tem esses aparelhos na sua casa. Então você vai discutir muito com os seus moradores, né, dentro da sua casa, né? Aqueles seus familiares, amigos, tanto faz. Por conta desses vícios que você é preso, e dentro desses vícios se instalam aparelhos das trevas dentro da sua casa, porque você se prende a vício. Isso chama quiumbas, né? Entre outros espíritos do mal, que eles vão até sua casa e fazem o que quiser, começam a bagunçar as linhas de raciocínio, começam a deixar você com raiva, eles gostam de desgraça, eles gostam de rediz. Quiumbas são espíritos altamente doentes. E nisso a gente vê que quando você começa a beber, você começa a desprender do controle do seu cérebro em si, vamos dizer assim, do controle que você tem de conduta ética, né? Nisso os quiumbas, eles veem isso acontecendo porque o mundo espiritual está sempre ligado a tudo, que provas e expiações é uma guerra técnica. Eles vão ver que você tá bêbado e vai começar a balançar seu cérebro, a fazer você fazer merda. E você faz merda. Nisso você se fode, destrói a família, não sei o que, não sei o que. Então os quiumbas eles fazem isso. Na parte espiritual você fala, eu sou ateu, não acredito em nada disso. Mas vai acontecer e já era.
Por mais que você não acredite no mundo espiritual ou só na parte material, ambas sempre vão se conectar como forças gravitacionais, como num estádio que tem muitas brigas, torcidas organizadas e tudo mais. Esses espíritos das trevas instalam máquinas, esses geradores a fazer com que os neurotransmissores dessas pessoas comecem a pensar em coisas ruins, tipo, aquele moleque ali falou com a minha namorada, aquela mulher manda tomar no cu minha filha, ainda conseguiria todas essas esse acúmulo de, tipo, aquele ali é filho da puta, aquele ali é filho da puta. Aí se criam diferentes brigas ali, não sei o que. Ou se é por conta de mulher, bebida, dinheiro, facção, não sei o que. Ou se o outro time é de fato um outro time, eles são inimigos, eles consideram assim, logicamente, tipo, rapidamente, eles são inimigos porque eles estão tirando sarro da nossa cara porque o outro time ganhou. Então é uma forma muito simples de conectar o instinto ali que as máquinas, esses geradores fazem, que eles instalam, esses aparelhos das trevas. Esses magos das sombras, eles estão presentes nas facções criminosas, em imperadores, em presidentes e tudo mais. E por isso, por exemplo, Vladimir Putin, querendo voltar à União Soviética, alguns soldados que chegaram próximo dele desmaiaram, mediante o campo áurico podre que está em Vladimir Putin. E os espíritos obsessores das trevas e vampiros. Vampiros que a gente fala é aqueles que sugam as energias das pessoas. Né? Quando a gente fala, a Europa se criou seus impérios, os Estados Unidos criou seus impérios. E nisso se desencadeou o quê? A força dos trabalhadores aqui, né? Todo o suor, tudo que tem de problema aqui, eles carregam nas costas dos trabalhadores aqui e a concentração de dinheiro vai para eles nesses impérios. E nisso eles sugam as energias das pessoas. Por isso muitas pessoas ficam pensando na dor, ficam pensando que começam a ter pensamentos ruins. E tudo isso é uma estrutura das trevas a levar essas pessoas para o mal. Por isso tem essa divisória do mal e do bem aqui no planeta Terra, chamada Provas e Expiações. Eu me auto-titulo como professor das leis do código de ética, das forças gravitacionais, tanto do mal, tudo bem, para explicar para o pessoal e ter uma orientação. Se você é uma pessoa que teve pais que ou pais familiares que são presos a vícios, né, vícios ideológicos, vícios em fumo, bebida, qualquer tipo de entorpecente, e essas pessoas elas ficam agressivas do nada, ou às vezes ficam agressivas em determinada coisa específica que você faz, ou sempre estão agressivas, estão conectadas a esses seres, né? E não dá pra aniquilar todos porque são muitas pessoas que são presas a esses vícios e tem mal estruturação nos seus neurotransmissores e etc, etc. É necessário muito acompanhamento nas ideias e tudo mais. Às vezes a pessoa ela vai morrer e renascer de novo se a pessoa usa muita droga, ela começa a retardar o cérebro, começa a pensar de forma mais simples, mais simples, mais simples até virar um animal. Conforme você vai estragando o seu cérebro, né? Suas convicções, vai estragando tudo, vai perdendo tudo. Você vai fudendo com a parte neocórtex do cérebro, né? Vai voltando para a parte límbica ou a parte reptiliana, que é do cérebro, da neurociência, eles três partes. Reptiliana, que é a parte do instinto, límbica, que é a parte do amor, de sentimentos do amor em si, da raiva, e a parte neocórtex, que é a parte intelectual da coisa. E claro que muitos animais, é uma filosofia monstruosa, que muitos animais têm uma alta genialidade, muitos vão falar, eles têm sincronia quântica, né? É a forma que a natureza estabeleceu a demonstrar que a natureza é a maior das professoras. Quando a gente olha para a água em si, ela é, assim, dos estados d'água, né? É, gasoso, líquido e sólido. Sólido, líquido e gasoso. O líquido estando no meio, ele está no meio, o que está no meio demonstra equilíbrio. E também resiliência pura, porque a água ela é resiliência pura. Nisso, a gente vê que na forma da geometria psíquica, né, tudo que você for imaginar, diferentes tipos de seres, né, sua silhueta dentro da geometria psíquica, que, por exemplo, aparelhos como o Spirit Box, o reator nuclear, tem que tomar cuidado com aparelhos como o Spirit Box, se você vai em um lugar abandonado e tenta conectar ele com outros espíritos, você pode pegar espíritos ruins e destruir a sua vida, se você não tiver proteção espiritual. É o que acontece. Uma menina pegou esse aparelho, foi tentar conversar em casas abandonadas e tinha três mendigos lá. Esses mendigos eles incorporaram seres das trevas, né? Ruins, maldosos, né? Ruins mesmo, mataram e estruparam ela de forma brutal. Então toma cuidado com esses aparelhos, porque eles podem chamar espíritos ruins ou espíritos bons, mas você tem que ter proteção espiritual e organização. Nisso você vai se desencadeando uma maturidade, porque essas coisas são teorias fortemente que se encaixam na nossa sociedade, né? O tabuleiro da geopolítica tridimensional, que a gente vê no monumentos históricos e culturais, mas a gente também tem o CERN, né? Que é o reator nuclear, que está na Suíça. Eu tenho uma irmã lá, eu tenho um tio que está nos Estados Unidos também, mas eu não gosto de depender de ninguém.
Eu gosto de fazer tudo sozinho, me esforçar e fazer aquilo que eu quero fazer de fato, sem ter nenhum tipo de burocracia que possa me atrapalhar nesses vasculhamentos, porque as pessoas são influenciadas, né? Então eu quero fazer toda essa exploração. Não vou falar meus planos em si, porque os criminosos vão tentar me lascar, não sei o que, não sei o que. Porque eu não trago nenhum tipo de metodologia aqui explicativa como funcionam as coisas. Eu posso trazer exemplos, nesses exemplos eu posso estar fazendo eles, ou não posso estar fazendo eles. Mas dificilmente vou trazer um exemplo forte do que eu de fato vou fazer. Mas de fato, quando a gente olha para a política, sendo o maior fluxo de administração de tudo que tem, a gente vê que tem muita coisa. Muita coisa. É um vetor monstruoso. O vetor que a gente vê na física, né, o que de fato aquelas partículas fazem, suas harmonias, ou um vetor na biologia para ver o que as substâncias fazem, interagem com as outras, na química e tudo mais. Então é um vetor, que esse vetor será o quê? Um computador no centro de tudo, aqueles computadores de 3 bilhões de dólares, na concentração de tudo. Então seria um vetor, não, um cibernético vetor social. Esse seria a metodologia a se aplicar, mas aí se cria uma outra guerra, né? As guerras cibernéticas, as guerras de hackers e tudo mais, como já existem. Se você perguntar, quero ver como é que está a transição de guerras de hackers mesmo. Tem hackers até em ilhas no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico, em ilhas com a internet conectada. Não sei como eles fizeram isso, mas eles manjam muito tecnologia, da geometria das ondas de rádio, das ondas de internet e tudo mais. Então eles conseguem conectar aos computadores que eles levam, ter energia e tudo mais, e ter essa batalha. Tanto a batalha do mercado negro, tanto a batalha da polícia, da FBI, a tentar destruir essas pessoas ruins. Tem o lado ruim e o lado bom. Ela é uma noção única divisória que existe de fato. Mas aqui é uma transição muito monstruosa. Existem pessoas ruins, ruins, ruins mesmo, são poucas, mas é uma boa parcela. Pessoas que são boas, 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 muito boas, amorosas, humildes, só que uma pequena parcela, mas é bastante assim, em comparação a muitas pessoas. São 155 milhões, ou 200 milhões, agora, pessoas ruins, são 155 milhões, 200 milhões, mais ou menos assim. No planeta tem 8 bilhões de pessoas, e dentro do meio tem pessoas ruins, pessoas boas, nesse meio, nesse amontoado, há vários tipos de pessoas que não sabem o que querem fazer de fato. Então elas são influenciadas. Nisso tem as forças gravitacionais das trevas e as forças gravitacionais do bem, do equilíbrio. E isso a gente sempre vai trazer diferentes vertentes aqui para o pessoal se posicionar e ter uma nova estruturação. Eu gravo vídeos nos meus treinos que eu mostro, né? E assim, meu problema é o seguinte, que eu tô pensando numa coisa, tô pensando em outra, porque meu pensamento ele se estica tanto, eu penso, cara, é fácil gravar em português, mas em inglês, né? E em inglês ele é fácil falar, né? I love to share different line lessons for demonstration that everything connects the best energy intellectual form is geometry social. Só que você vê chinês já algo novo pra mim, eu não vou pegar idiomas, tipo, eu amo alemão, né? Hallo, wie geht es dir? Ich habe das Tembrauch das Wasser. E eu, conforme eu fui treinando a minha voz, e eu pensando no Sasuke Uchiha, de Naruto, eu comecei a trabalhar a voz dele. Por exemplo, eu sou o Sasuke Uchiha da Folha. Naruto não me atrapalha. Kakashi Sensei é o meu sensei. Eu sempre a minha Sakura. Depois eu vou mostrar minha voz melhor. Minha voz normal é essa daqui. E acontece o seguinte, eu penso tanta coisa que eu penso, eu vou passar isso aqui para outros idiomas. E como esse projeto chamado Interligação da Matéria, qualquer um pode trabalhar com ele, né? Conectando várias coisas e trazendo suas estruturas genéticas daquilo que você ama. E cara, eu fico pensando na maldade que tem, mas ela é algo que é repetível, dá para se destruir. Mas é muita corrupção. E o que de fato vai se desencadear? A única forma de a gente se conectar ao multiverso de forma harmoniosa, não tendo problemas, é finalizando os conflitos e corrupções que tem, fortalecendo cadeias e escolas, muitas outras metodologias, virtudes exploradas e tudo mais. Mas isso, cara, é tanta burocracia, diferentes tipos de guerras, de pessoas que vão tentar criar guerras na ideologia, guerras na forma física, né? Guerras não sei o que, não sei o que. Mas no momento as guerras em si são ideológicas. Lá atrás o pessoal que era na parte mais braçal mesmo pensava, um dia quando esse planeta as guerras forem ideológicas, serão mais fáceis. Não é tão fácil assim não. E sempre vão ser guerras. Quando tiver forma computacional muito abrangente para todos, né? As guerras cibernéticas de hackers vão ser muito mais complexas do que a forma ideológica que a gente tem aqui. E, cara, algoritmos e não sei o que. Então, cara, aqui é um planeta considerado um planeta dos conflitos, o planeta Terra. O planeta é cansativo, de vários espíritos doentes, né? Vocês conseguiram entender o que eu falei? Vocês falam, eu quero que você volte em determinada pauta e tal. Eu volto para explicar para vocês. E vocês falam aí, para eu melhorar. Porque eu quero trazer determinadas pautas, mas eu quero trazer todas elas. Vocês falam uma que vocês querem que tá de maior abrangência aí nos comentários, que eu vou trazer ela, né?
E depois a gente desencadeia toda uma árvore genealógica, diferentes vertentes, a conectar tudo. E cada um tem as suas estruturas, né? Cada um tem as suas convicções, experiências e tudo mais. Todos nós somos seres humanos, filhos do criador da criação, sei lá eu. E é isso aí, tamo junto aí. Eu tô pensando em fazer um outro vídeo em inglês. Às vezes eu dou uma pausada assim na fala, nossa. O bom de ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, estudando tabela periódica, geografia, geologia, chinês, lapidando inglês, não sei o que. Eu quero fazer faculdade de quais? Vou falar pra você, eu como professor das leis. Meu nome, que me auto-intitula na internet. Leis Código de Ética, Leis da Força Constitucional. Eu quero fazer direito constitucional, porque eu sempre amei tudo, né? Eu sempre amei tudo. E a harmonia na sociedade em si para fazer as coisas funcionar. Sempre amei tudo, tudo, ciência, tudo. A movimentação que tem o planeta Terra em si. Direito constitucional. Depois, física quântica. Eu amo a física moderna porque dá uma criatividade monstruosa. Um mundo quântico é tão menos intuitivo. Dá tanta coisa para explorar. Depois, geologia, que eu quero estudar muito o sistema nervoso do planeta Terra, o planeta em si, né? A pessoa fala, eu amo biologia, eu gosto de ver a anatomia de determinado animal, do ser humano, não sei o que. Eu quero ver a anatomia do nosso planeta, filho. Eu amo o nosso planeta Terra. Ele é perfeito, nossa dimensão, nossa matéria. Só que as pessoas que estão aqui são doentes. Elas não têm orientação correta. Depois, geologia, neurociência. Eu gosto muito dessas vertentes padrões, né? Direito, medicina, engenharia. Engenharia eu vou falar na parte da física quântica. Vou estudar muito vetores e sua geometria, depois o direito constitucional. Primeiro eu fazia humanas e depois fazer exatas. Direito constitucional primeiro, depois física quântica, depois geologia, voltar um pouco para a parte científica, depois neurociência. Não, desculpa, psicologia, que é uma área da medicina. A neurociência é uma parte que estuda o cérebro humano em si. Agora, a forma da convicção da psicologia, a forma psicológica é uma parte específica do cérebro, né? Depois da psicologia eu quero fazer letras, porque eu sempre amei idiomas. E durante esse processo, de agora que eu estou aqui, depois dessas 5 faculdades, sempre estarei estudando diferentes idiomas para trazer as palestras de forma universal internacional. Eu falo rápido, eu não dou uma pausada, eu falo de tantas coisas, porque tudo para mim se conectou, né? Então, se fala. É uma habilidade, mas também é um problema. Preciso equilibrar ela sempre. Mas muitas pessoas, independente do que eu falo, quando eu falo, assim, muitos entendem, outros falam, traz uma pauta específica aqui, reconstitua ela para eu conseguir entender. Eu falo, não, beleza, eu vou reconstituir ela para você em determinados parâmetros, porque é tudo um quebra-cabeça, né? Quando a gente vê um quebra-cabeça tridimensional, os monumentos históricos em si eles não são, tipo, eles são concretos. E tudo que tem, por exemplo, a pirâmide, ela é apenas só a ponta do iceberg, em comparação às estruturas que tem debaixo. É, é tridimensional mediante seu simbolismo, que tem muitas coisas ali, muitas histórias, muitas coisas que estiveram lá, que a gente tem que se vasculhar muito. Mas também a forma da psicanálise, né? A forma psíquica, né? Psicologia junto com espiritualidade. Se junta, gera a forma psicanálise, né? A forma psíquica de interpretar as pessoas, as convicções, as experiências e tudo mais. E a maioria das pessoas que estão na Terra são meio fracas, né? Porque não tem tanta virtude forte. Tem que estudar bastante. Eu faço esses vídeos para expandir o pessoal na mente e fazer o pessoal contribuir com suas ideias, para não sei o que. E nisso eu vou fazer vídeo de outras línguas também, para não sei o que. Não vejo a hora de conversar com a China, cara. Já tô conversando com os Estados Unidos, quer dizer, com poucas pessoas dos Estados Unidos. Né? Na verdade, em português também. Português, acho que empata inglês e português de pessoas que eu converso nas redes sociais. Porque eu moro no Brasil, mas muita gente que entende as coisas que eu falo é o pessoal do norte-americanos aqui. Então, é complicado, mano, é complicado. E a China, então, a China, o Egito e tudo mais, a envergadura que teve de construção da forma da constituição que eles têm, né? A forma de redistribuição de vagas de emprego é uma coisa tão bonita, os simbolismos do Egito e tudo mais. Claro que aqui são as peças padrões, né, que eu estou estudando. Tem muito outras coisas. Aqui são as vertentes clássicas que eu trago daquilo que eu estou aprendendo e enxergando de fato com tanta aptidão. Mas claro que tem muitas coisas. Então, pessoal, fala em pautas para eu trazer aqui, porque eu gosto de forma ampla. Eu tenho um grupo de política, grupo de exatas, grupo de mundo espiritual aberto ao público, mas o que está funcionando agora é só o grupo de política. Porque dentro da política tem tudo, é o maior fluxo de administração para tudo que tem. Tudo se quiser de forma ampla, a política abraça. Pelo menos para mim, como político equilibrado, não político doente, desequilibrado que destrói tudo. Eu abraço todas as vertentes, todas as formas de na linguagem, em exatas, em científica, humanas, filosóficas, eu abraço tudo, sempre amei tudo.
Meu problema é ter raciocínio sintético. Mas também é uma habilidade, só tem que organizá-la. É, e a política é isso, né? Fraternidade. É a forma que funciona. Né? Então, é isso aí, pessoal. Eu quero fazer direito constitucional, vou me tornar um constitucionalista, físico moderno, geológico, geólogo que fala, é, psicólogo, vamos dizer assim. Pode ser um advogado também, que eu vou ter formação em direito constitucional. E depois, não, em si eu agora, né? Falo que 3 idiomas. Falo um pouquinho de alemão, né? Bem pouquinho. Tô aprendendo o chinês tá com maior abrangência, mas o alemão não é tão difícil porque tem 40% de similaridade com o inglês, né? O resto é totalmente diferente, mas tem 40% de similaridade. Depois a letras, né? Pra dar aquele diploma finalizado. Mas aí são 5 anos de faculdade cada. Pô, 25 anos de faculdade, meu. Meus filhos vão nascer, vão se tornar adultos e eu vou continuar estudando junto com eles, que eles vão fazer a faculdade deles. Nessa transição, fazer 2 faculdades primeira, quando tiver uns 30 e pouco, caso tenha um filho, aí depois que eles crescerem, pá, vou estar lá pros 48 anos, 50, não, desculpa, 50 e poucos, vai. Eu volto a fazer faculdade. Aí eu vou continuar sempre sendo o professor das leis. Um dos professores das leis, existe vários, né? Você fala, você vai no mundo espiritual se perguntar, você é o Akhenaton? Você que é o Akhenaton? Ele fala, só existe você de Gustavo no mundo? Gustavo, 23 anos, quantos tem 23 anos? Quantos se chamam Gustavo? Isso são apenas códigos, né? Você pode se tornar o que você quiser no universo. Tudo é possível, mas nada se constrói do nada. Eu penso em outras vertentes. Eu penso muitas vertentes para trazer aqui. O problema é que eu fico cansado conforme eu falo, e eu falo bastante. Mas eu vou trazer outras vertentes muito mais enriquecidas e bem mais estruturadas. E eu vou pensar em trazer no chinês isso aí. Mais um outro vídeo no próximo desse em inglês. Eu tô pensando tudo isso ao mesmo tempo. Se tiverem estratégias para me falar, mandem nos comentários aí, pessoal. Tamo junto, eu amo vocês. E conforme eu trago de forma fluida, assim, né? Aberta, né? Que eu sou de fato, eu consigo, me solto, eu consigo fazer um vídeo bem mais rápido, bem mais fácil. É isso aí, pessoal. Construção não tem fim, valeu. Evolução não tem fim.